Bem-vindo ao projeto Sólido Glória. Agora estudaremos as consequências da queda para a humanidade e a punição do pecado. A que estado ficou reduzido o gênero humano por essa queda? Resposta: essa queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Este estado é visto na punição do pecado. De acordo com a ordem divina, conhecida na teologia como pacto das obras, se Adão comesse do fruto proibido, ele morreria. O texto é categórico: no dia em que dela comer, certamente morrerá. Gênesis 2,17. Adão desobedeceu e comeu, portanto a sentença se cumpriu, e ele morreu. No entanto, ele não caiu morto fisicamente naquele exato instante. Por que isso aconteceu? Na Bíblia, a morte significa essencialmente separação, desenvolvendo-se como um processo que se manifesta de três formas: espiritual, física e eterna. Além da morte em si, o pecado introduziu a realidade humana de tudo que gera sofrimento. Por causa deste processo espiritual, físico e eterno que Adão não caiu morto no chão. Primeiro, ele morreu espiritualmente. Ele perdeu a comunhão com Deus. Como consequência dessa ruptura espiritual, seu corpo físico também começaria a falhar, caminhando para a sepultura. O próprio Deus já havia antecipado essa realidade ao dizer: pois você foi feito de pó e ao pó voltará. Gênesis 3,19. Por fim, após a morte física, o processo culmina na morte eterna, que nada mais é do que a rejeição e a maldição pactual definitiva. Essa divisão que a teologia faz entre morte espiritual, física e eterna serve apenas para facilitar o entendimento. Não são três mortes, é somente uma. A morte é espiritual, física e eterna. A morte espiritual, este estado refere-se à corrupção moral ou à perda da retidão original trazida pela quebra da comunhão com Deus. Longe do Criador, o ser humano passou a viver debaixo do governo e da opressão do pecado e do diabo, conforme as Escrituras alertam. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Efésios capítulo 2, verso de 1 a 3. Essas pessoas não estavam enterradas, mas estavam mortas. Mortas espiritualmente, afastadas de Deus, vivendo na escravidão do pecado e de Satanás. Instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu, para fazerem o que ele quer. 2 Timóteo 2, 25 e 26. A morte espiritual é uma grande tragédia invisível. As pessoas não enxergam e nem imaginam que são escravas do ser mais tirano que existe. Esta é a nossa condição espiritual. Por natureza, somos não somente injustos aos olhos de Deus, mas também impuros. Esta impureza se manifesta em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. É sempre ativa dentro de nós, agindo como uma fonte envenenada a poluir as correntes da vida. Os sofrimentos da vida
que também é consequência do pecado. Eles resultam da entrada do pecado no mundo, também estão incluídos na penalidade do pecado. O pecado produziu distúrbios em todos os aspectos da vida do homem. A morte física. Com ela estamos mais acostumados a lidar. A morte do corpo. A morte física é aquilo que Deus declarou a Adão: você é pó e ao pó voltará. Por que a morte é inaceitável? Porque ela não é natural. Nela o homem é separado de si mesmo, a separação do corpo e de sua alma. A separação de corpo e alma também faz parte da penalidade do pecado. A decadência física faz parte disso. A sua vida física caiu presa de fraquezas e doenças que redundam em desconfortos e que muitas vezes privam da alegria de viver, desqualificando-no para o seu labor diário e, por vezes, destroem por completo seu equilíbrio mental. A morte eterna é o inferno, é a separação absoluta da presença graciosa e misericordiosa de Deus para a presença de Deus em ira e juízo somente. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Observe a comparação. O pecado traz morte, Cristo traz vida eterna. Logo, a morte é o contrário da vida eterna. Se a morte é o contrário da vida eterna, isso significa que a morte é também eterna. O peso total da ira de Deus desce sobre os condenados, e isso significa a morte no sentido mais terrível da palavra. Há angústias de consciência e sofrimentos físicos, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. A fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adoraram a besta e a sua estátua, e aceitaram a marca de seu nome. Besta significa um animal feroz ou grande ou de grande porte, mas neste contexto trata-se de uma linguagem figurada que representa sistemas de governo, poderes ou estruturas que se opõem a Cristo. Aceitar sua marca simboliza crer e obedecer a este sistema que rejeita a autoridade de Cristo. Portanto, todos os que rejeitam a Cristo estão incluídos no grupo daqueles que adoram a besta e possuem a sua marca. Se permanecerem nessa rejeição, sofrerão o tormento eterno. No próximo vídeo, estudaremos sobre a transmissão do pecado e a representatividade de Adão. Até lá!